Olá, tudo bem, gente? Como vocês estão? Aqui em Porto Alegre, como vocês podem perceber, tá um pouco frio, né? Mas tudo bem, não vai atrapalhar. Atendendo uma solicitação em homenagem ao Dia do Nutricionista, hoje nós vamos conversar de novo. Nós vamos falar sobre frutose. Sim, malefícios, benefícios, o que é a frutose, se é proibido, se não é, se a gente pode consumir. Olha só, gente, ó, vou atender a pedido dos meus alunos. Quem foi meu aluno sabe que para mim é o meu mundo, é uma missão ensinar. É um prazer muito grande realmente. E como foi solicitado que eles gostariam de ver, né? O que eles gostariam de ouvir em homenagem ao Dia do Nutricionista, foi citada essa live, então eu vou repeti-la, tá bom? Mas a minha promessa não foi esquecida. Vou gravar com explicação bioquímica bem melhor para vocês e aí tá esclarecendo e explicando as questões mais bioquímicas e os parâmetros com maior profundidade para todos vocês na semana que vem, certo? Bom, muito bem-vindos, eu me chamo Vanessa Coutinho, sou nutricionista, sou doutora e mestre em nutrição, eu sou técnica em nutrição, tá fazendo agora 30 anos já que eu brinco um pouco aí nessa área de nutrição. E tô aqui recebendo ao vivo, né, então o pessoal fica comentando. Mas assim, é sempre um prazer muito grande, eu agradeço todo o carinho dessa turminha mais que especial que acredita nesse trabalho. Hoje é um dia muito especial porque é o Dia do Nutricionista. É aquela missão, aquela transformação que nós podemos oferecer aos nossos pacientes, aos nossos familiares, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, atendendo às solicitações, eu vou repetir a live de ontem sobre frutose. Afinal de contas, frutose faz mal à saúde? É adequado consumir frutose? O que vocês acham? Vamos lá, vamos conversar. Pela Estácio de Sá, eu sou coordenadora dos cursos de Nutrição Clínica e Metabolismo, Nutrição Pediátrica Escolar e do Adolescente, que é um curso mais moderno do que apenas materno-infantil, e Segurança, Qualidade e Gestão em Alimentos para a Coletividade. Então, eu coordeno esses 3 cursos, convido a quem queira conhecer, manda uma mensagem, faça suas perguntas e a gente vai poder conversar. Deixa eu aproximar um pouquinho mais a câmera para a gente ficar mais pertinho, né? Bom, é um grande privilégio. Vamos lá, gente. Vamos começar falando de frutose pelo que ela é. O que é frutose? Ela é um carboidrato. Ótimo, que show! Então, o que é um carboidrato, professora? Carboidrato, há mais de 10 mil anos, com o plantio da cana-de-açúcar selvagem, né? Foi se descoberto na Guiné, acreditam-se os historiadores que tem a ver com essa correlação, né, com essas descobertas, desde a época da cana-de-açúcar selvagem. Então, em 10 mil anos atrás, a gente conhecia o açúcar. O açúcar também foi citado em 325 a.C. por um autor indiano, açúcar, ele já denominou esse nome. Em 1747, Marggraf cita o açúcar como principal referência, principal fonte de energia da vida, mas aí na época proveniente ao açúcar da beterraba. Inclusive durante as guerras, o próprio Napoleão chegou a utilizar recursos de mobilidade do açúcar da beterraba e ele teve uma representação de 40% do mercado açucareiro mundial. Hoje isso inverteu, realmente a cana-de-açúcar é a principal fonte. Bem, em 1844, Schmidt definiu pela primeira vez carboidratos, e ele definiu carboidratos como compostos contendo carboidratos contendo carbono, hidrogênio e oxigênio. Famosa formulazinha show, né? Acontece, gente, que essa fórmula não representa na atualidade o carboidrato. A gente já sabe que eles têm outros componentes, as polidextroses,
oligosacarídeos, eles têm outros compostos que não só carbono, hidrogênio e oxigênio. Ele contém nitrogênio, contém enxofre, contém fósforo. Os carboidratos, eles estão aí amplamente, são abundantes na natureza, eles representam um grande percentual da nossa alimentação. A variação de consumo é recomendável entre 45% e 65%, então vejam que é uma margem de contribuição muito grande. Não é recomendada a dieta low carb, hein? Fique esperto, você pode até reduzir, mas eles têm funções específicas no nosso organismo que uma próxima oportunidade a gente pode realmente conversar. Olha que linda, Marina, de Londres, mandando um super beijo, ó, que honra, viu? Bem, para vocês, inclusive meus ex-alunos, esse fã-clube maravilhoso, essas profissionais que se superam, eu agradeço novamente estarem aqui comigo, mas acredito que para vocês esse é assunto velho, né? Só o prazer de estarmos revendo aqui, conversando um pouquinho sobre a importância da atualização da nutrição, que é justamente a proposta que nós levamos já há 20 anos para pós-graduação, com uma equipe de professores fabulosos. Olha, eu gostaria que tivessem acesso aos elogios, às recomendações, porque realmente já há bastante tempo a gente faz e participa dessa formação de colegas e profissionais. Fecho aspas, volta comigo. Então, carboidratos, eles são amplamente encontrados na natureza. Então, como eu falei para você, se dizia que era uma classe de substâncias com carbono, hidrogênio e oxigênio. E hoje a gente já sabe que tem nitrogênio, enxofre, como eu também citei, os oligosacarídeos, polissacarídeos e os alcoóis, eles não são representados por essa estrutura. Então, hoje ela é um pouquinho mais ampla. Os carboidratos são classificados entre simples e compostos. Os simples, monossacarídeos, disacarídeos. Monossacarídeo, uma unidade de açúcar. Disacarídeos são duas. Olha que legal. A frutose é um monossacarídeo, mas ela também pode ser obtida do disacarídeo, que quando degradado vai gerar frutose. Que disacarídeo gera frutose? A sacarose. A sacarose, quando degradada, vai gerar uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Esses são os simples. Os carboidratos complexos são os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Os oligosacarídeos também têm unidade de frutose, podem gerar frutose, tá bom? Bem, atualmente, digamos assim, uma classificação que eu inventei em função do efeito do carboidrato no organismo, da importância do carboidrato na saúde, eu classificaria carboidratos entre refinados, processados, industrializados e integrais. Porque essa classificação de simples e complexos, ela também assim, as pessoas chegaram a se basear um bom período na discussão de que o carboidrato simples tinha alto índice glicêmico e o carboidrato complexo tinha baixo. Bem, maltodextrina é um carboidrato complexo, mas tem alto índice glicêmico. Então, a gente tem que rever um pouquinho isso, né? Classificação química continua. Simples, mono, disacarídeos, e realmente aí nós consideraríamos os carboidratos complexos, os oligosacarídeos e polissacarídeos, certo? Por que essa proposta entre refinados e integrais? Porque os refinados, processados, industrializados, eles são digeríveis mais rapidamente, possuem menos fibra, menos vitaminas, menos minerais, eles aumentam rapidamente o nível de açúcar no sangue, eles podem provocar picos de insulina maior, causam um efeito poupador, entre aspas, uma hora eu explico com calma, das gorduras, podem provocar o hábito, né? Alguns autores chegam a colocar isso como vício de consumo. O excesso, o excedente deles, quando a nossa energia, a nossa caloria é proveniente desses açúcares refinados, tem uma forte correlação com a fadiga e o cansaço.
Mas eles não são ruins, por favor, ou proibidos. Podem ser consumidos em bem menor quantidade. Do todo da nossa dieta, a maior predominância, a maior fonte de carboidrato tem que ser do tipo integral. Arroz integral, macarrão integral, biscoito integral, pão caseiro integral, bolo integral, enfim. Integrais eu também defendo os naturais, né? Nós cozinharmos, nós nos prepararmos melhor para uma alimentação saudável. Os carboidratos integrais, eles são digeridos mais lentamente, possuem mais fibras, possuem mais vitaminas, mais minerais e lembrem-se, compostos bioativos. Alguns deles são representantes dos chamados alimentos integrais. Então é bastante importante nós entendermos que o carboidrato de origem integral, aquele alimento integral, a massa, o arroz, o biscoito, a farinha de trigo integral, eles são mais saudáveis porque contém mais fibras, mais vitaminas, mais minerais, porque eles têm componentes dentro deles que são substâncias não nutricionais, mas que têm efeitos, que a gente vai estar falando daqui a pouco, contidas inclusive nas frutas, tá bom? De novo, sem radicalismo, eu posso comer um carboidrato refinado, um carboidrato processado, industrializado? Eu posso, né, gente? Mas com moderação, isso não significa grandes quantidades e nem ser a nossa principal fonte de carboidrato todos os dias. Bem, nós vamos então especificamente estar conversando um pouco melhor sobre a frutose. Uau, quem que é esse cara, né? Então assim, ó, vamos fazer só um recal aqui. Em 1957, Yudkin já advertiu o perigo do consumo de açúcar e as consequências na saúde. É um químico que trabalhou na indústria e ele escreveu um livro, Pure White and Deadly, quer dizer, uau, né? Aquele açúcar puro, branco e mortal. Olha que interessante, ele já falava das associações com diabetes, obesidade e uma série de outras doenças. Ele escreveu um livro que falava realmente aí dessa situação do puro, branco e mortal, mas foi muito ignorado nos anos 60 as denúncias que esse químico fazia dos efeitos e do grande consumo de açúcar, porque ele vinha sendo explorado e utilizado na indústria de alimentos. Nos anos de 1900, nós consumíamos de 15 a 20 gramas de açúcar nos Estados Unidos. No Brasil já eram 45 gramas, sim, nós somos formigões. Atualmente, a mensuração lá de consumo é de 178 a 260 gramas. No Brasil, segundo a Embrapa, nos anos 30, 45 gramas, nos anos 50, 82 gramas, nos anos 2000, 150 gramas e atualmente estima-se que o brasileiro tenha um consumo de 230 gramas. Isso é uma média. Claro que com essa diversidade cultural aqui no Brasil, diversifica muito, né, essa proposta. É recomendado que o consumo em açúcar das nossas calorias seja equivalente apenas a 5% das calorias totais. O consumo de bebidas adocicadas, ele deveria ser em torno de 30 ml dia. Isso equivale a menos de 240 ml por semana. Oi? Alô? Um copo por semana de bebidas adocicadas. Dá mais ou menos uma equivalência de menos de 25 gramas ao dia de açúcar de adição. Então, muita atenção aí com a nossa indústria de alimentos, porque vocês vão se surpreender. Vários produtos contêm açúcar. Nós temos açúcar adicionado nos alimentos de diferentes formas. Para vocês terem uma ideia, o açúcar é amplamente vendido como sacarose. E aí nós já estamos falando do tipo frutose. A sacarose vai gerar uma glicose frutose. 50% da sacarose é frutose.
Essa adição de açúcar na indústria de alimentos se dá pela principal forma de frutose e um xarope de milho com alta concentração de frutose. Ele é preparado industrialmente, pode ser açúcar líquido e cristalizado, e ele é adicionado, olha só os salgados, ketchup, molho de tomate, é isso mesmo, molhos prontos, o adoçante eu já falei, biscoito, bolacha, cookie integral inclusive, bala, milkshake, sorvete, cereais matinais, tiram o pão, proíbem o pão e tá lá, ó, cereais matinais, barra de cereal, tem xarope de glicose de alta concentração, bebidas carbonadas todas, produtos cárneos, sopa de pacote, o que eu não falei, gente? Conservas, confeitados, doces, inclusive chocolate. Então as pessoas consomem sem perceber que estão consumindo essa alta quantidade de açúcar e ainda adicionam açúcar. Então a frutose está presente em todos esses alimentos industrializados que eu falei. É um grande problema. Agora, o que é a frutose? A frutose, ela também é amplamente encontrada nas plantas, na cana-de-açúcar. Ela foi isolada pela primeira vez em 1847, ela foi nomeada em 1857, é um monossacarídeo, ela é encontrada predominantemente em frutas, mas também em outros vegetais, em leguminosas, em vegetais, né, em outras saladas, em outras, em folhas, enfim. E predominantemente no mel. Então, leguminosa, cereal, mel, frutas, contém frutose. Alimentos industrializados contêm frutose. Qual é a diferença? Nesses alimentos naturais, a frutose, a forma molecular e como ela vai ser digerida e metabolizada, ela é metabolizada de uma forma que não tem ainda comprovadamente os efeitos deletérios e nocivos da frutose adicionada, como frutose ou como xarope de milho altamente processado. Entenderam a diferença? É a mesma, só que a forma molecular vai levar à consideração de que o efeito fisiológico seja diferente. Por que a frutose é tão usada? Porque ela é 75% mais doce que o açúcar, que é a sacarose. Então ela é muito utilizada realmente. O consumo de açúcar de modo geral, ele aumenta exponencialmente, tanto que hoje nós temos acordos da Organização Mundial da Saúde com a indústria para redução do açúcar, principalmente na alimentação infantil. Que isso tem que ser fiscalizado e tem que se tomar muito cuidado. Principalmente por causa do que eu já falei, do uso do xarope de milho de alta concentração de frutose. Bem, o que aconteceu? Muitos estudos tentando explicar esse fenômeno do porquê da alta ingestão do açúcar tem associação com o metabolismo e o desenvolvimento de aumento da pressão arterial, alterações hepáticas, resistência à insulina, diabetes, síndrome metabólica e obesidade. Vejam, uma gama de doenças, tá? Doenças comuns, doenças modernas, quase epidemiológicas, um problema sério de saúde pública. Então, muitos estudos começaram a correlacionar a ingestão elevada de frutose com a presença dessas doenças. Aí, epa, tem algo errado, vamos pesquisar. E foram pesquisar. Fizeram muitas experimentações em modelos de animais. Cuidado, gente, porque não são os modelos ideais. Eu mesma, quando fiz meu mestrado e doutorado, era o que a gente usava na época. Eu até tive o privilégio de suplementar castanha do Pará em humanos, mas naquela época predominava muito modelos animais. E foi o que esses caras fizeram. Eles foram lá, temos um problema, vamos investigar. E foram investigar. O que os novos estudos com humanos evidenciam? Que são resultados não conclusivos para humanos. Mais ainda, eles referem-se
que quando a frutose é natural da fruta, é natural do cereal, da leguminosa e de outros vegetais, e não é a frutose cristalizada, açúcar adicionado e esse xarope de milho de alta concentração de frutose, os efeitos não são nocivos. Isso mesmo, gente. Então é verdade. Maçã tem frutose, banana tem frutose, cereja, laranja, pera, ameixa, morango, melão, tem muita frutose? Tem. Vão deixar você obeso? Não. Existe uma explicação que se chama lipogênese de novo. É um efeito bioquímico. Eu não quero ser chata numa live em que eu tenho pacientes, amigos e um público de forma geral. Eu tô tentando ser o máximo didática possível. Mas aí quem quiser mais informações vem para pós-graduação, que a gente conversa mais profundamente sobre como que se dá essa bioquímica, esse passo a passo, principalmente em nível hepático, e o porquê que a fruta natural não tem esse mesmo parâmetro. Feijão também tem frutose, aspargo, cenoura, ervilha, batata, ameixa, já citei, a jaca, aí pessoal do Nordeste, maravilhoso. A jaca tem bastante, kiwi tem bastante, mirtilo, que está na moda agora, tâmaras também, uvas também, pera também, então enfim. Nós temos aí realmente bastante frutas com essa demanda, com essa concentração maior, tá? O maior perigo realmente é a gente não entender o metabolismo. Como eu falei para vocês, vamos lá. A absorção dela se dá muito rápido, não depende de insulina. Quando ela entra nas células, a entrada da frutose nas células, elas demandam exoquinases e frutoquinases. No músculo e rins são as exoquinases, no fígado a frutoquinase. As exoquinases controlam, regulam a entrada de glicose e as frutoquinases regulam a via glicolítica, que conforme a demanda e o gasto calórico vai também predominar o como eu vou utilizar esse suprimento como fonte de energia. Agora presta atenção. Alguns estudos têm evidenciado que a frutose com excesso de peso. E muita gente fala que a frutose vira gordura, assim como o carboidrato vira gordura. Não vira. Simplificando, é como se houvesse um efeito poupador. É uma questão de equilíbrio isoenergético. Quando eu tenho muito consumo de carboidrato, o organismo poupa gordura. Ele vai predominar o carboidrato como substratos para o equilíbrio energético. Então, se eu não gastar e consumir, vai haver aí uma compensação. Você não gasta e você compensa e aumenta de peso. Mas fruta não vira gordura, por favor, tá, gente? Vamos desmistificar isso. Bem, como eu falei, tem uma série de alimentos, tá? Depois que ela entra no fígado e ela é metabolizada, 90% dela é metabolizada no fígado, tem um first pass, tem uma fase inicial glicolítica e depois a gente tem aí algumas considerações que realmente regulam o uso da frutose pelo nosso fígado e também demanda de outros tecidos, tá bom? Que mais eu posso dizer? Então, assim, conclusão dos estudos, tá? E isso teve uma meta-análise que eles avaliaram a quantidade de frutose consumida e os pacientes obesos eram os que mais consumiam frutose industrializada, adicionada no alimento. Essa tinha uma correlação. A frutose de fruta, a gente já para pensar assim, ó. Os próprios autores dessa pesquisa, eles falaram que foi associado ao aumento de peso, mas quando a frutose forneceu calorias em excesso. Então há uma demanda
que não está sendo compensada. Eu não estou gastando, eu não estou disponibilizando isso para o meu organismo. Tudo bem? Bem, então, o que agora a gente tem como conclusões, né? Existe correlação com obesidade, com síndrome metabólica, com pressão arterial, resistência à insulina e alterações hepáticas da frutose? Existe, ok. Mas a frutose adicionada, inclusive em produtos salgados. Então tomem cuidado com a ingestão alimentar, tá bom? Na ingestão alimentar de alimentos industrializados. Prefira alimentos naturais, prefira uma dieta saudável. Isso não significa nunca consumir, a gente não tem como evitar os industrializados, mas cozinhar mais, desembalar menos, desempacotar menos e pôr no prato aquilo que a nossa avó reconhecia como comida. Isso é saudável. Tudo bem? Acho que a dica de hoje era essa, foi um repeteco de ontem, atendendo a pedidos desse público maravilhoso. E eu quero finalizar deixando um grande abraço por todos esses colegas de profissão que compartilham essa paixão em nutrir, que compartilham esse amor que nós temos em transformar vidas e podermos levar o nosso melhor ao próximo e fazê-lo descobrir também o seu melhor, através de uma boa dieta, de um bom plano alimentar, sem alimentos milagrosos, sem alimentos que sejam vilões, e sim equilibrando, tendo uma variedade, uma diversidade muito grande. Parabéns aos colegas que assistiram e parabéns aos novos alunos. Caso vocês queiram qualquer informação, como eu falei para vocês, eu sou coordenadora de 3 cursos pela Estácio, que foi quem me pediu essa live hoje, e eu espero podê-los vê-los em breve. Eu coordeno o curso de Nutrição Clínica e Metabolismo, Nutrição Pediátrica Escolar e do Adolescente, que é uma versão mais moderna que materno-infantil. Ela aborda, além da materno-infantil, a pediatria. E o curso de Segurança, Qualidade, Gestão e Alimentação. Muito obrigada, gente. Foi um privilégio, foi um prazer. Continuem aí com essa missão nossa maravilhosa. Estou à disposição. Um beijo grande para todos vocês.